Caminho a Cristo. Capítulo 12. A certeza da vitória. Muitas pessoas, especialmente aquelas que ainda são novas na vida cristã, por vezes ficam perturbadas por dúvidas. Existem na Bíblia muitas coisas que elas não conseguem explicar e nem mesmo entender, e Satanás as utiliza para abalar sua fé nas Escrituras, como revelação de Deus. Elas perguntam: como saberei qual é o caminho certo? Se a Bíblia é, na verdade, a palavra de Deus, como poderei livrar-me destas dúvidas e perplexidades? Deus nunca pede que creiamos sem que nos dê suficientes provas sobre as quais possamos alicerçar nossa fé. Sua existência, seu caráter e a veracidade de sua palavra se baseiam em testemunhos que falam a nossa razão, e esses testemunhos são numerosos. Apesar disso, Deus nunca removeu a possibilidade de dúvida. Nossa fé deve se basear em evidências, não em demonstrações. Os que desejam duvidar terão a oportunidade de fazê-lo, enquanto os que realmente desejam conhecer a verdade poderão encontrar muitas provas onde apoiar sua fé. É impossível para mentes finitas entender de maneira plena o caráter das obras daquele que é infinito. Para o intelecto mais esclarecido e a mente mais educada, o santo ser ainda será um mistério. Porventura, desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo que poderás saber. O apóstolo Paulo exclama: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Mas embora nuvens e escuridão o rodeiem, justiça e juízo são a base do seu trono. Ao compreendermos sua conduta para conosco e os motivos que o levam a agir, podemos ser levados a reconhecer amor e misericórdia sem limites, unidos a um infinito poder. Podemos entender seus propósitos na medida do necessário e para o nosso próprio bem. Quanto ao mais, devemos confiar na onipotente mão e no coração repleto de amor. A palavra de Deus, assim como o caráter do seu divino autor, apresenta mistérios que jamais poderão ser plenamente compreendidos por seres finitos. A entrada do pecado no mundo, a encarnação de Cristo, a regeneração, a ressurreição e muitos outros assuntos apresentados na Bíblia são mistérios por demais profundos para a mente humana explicar ou mesmo entender plenamente. Não temos, porém, razões para duvidar da palavra de Deus, pois não entendemos os mistérios de sua providência. No mundo natural, somos constantemente cercados de mistérios que não conseguimos desvendar. Mesmo as formas mais simples de vida apresentam um problema que o mais sábio dos filósofos é incapaz de explicar. Por toda parte, há maravilhas que estão além da nossa compreensão. Deveríamos, então, nos surpreender ao vermos que no mundo espiritual também existem mistérios que não podemos desvendar? A dificuldade está na debilidade e na pequenez da mente humana. Deus nos deu, nas Escrituras, provas suficientes do seu caráter divino, e não devemos duvidar da sua palavra, pelo fato de não podermos compreender todos os mistérios de sua providência. O apóstolo Pedro diz que existem nas Escrituras certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam para a própria destruição deles. As dificuldades das Escrituras têm sido apresentadas pelos céticos como um argumento contra a Bíblia. Longe disso, todavia, elas constituem uma forte evidência de sua inspiração divina. Se elas apenas apresentassem uma descrição do Senhor que pudéssemos facilmente entender, se a sua grandeza e majestade pudessem ser compreendidas pela finita mente humana, então a Bíblia
não teria as inequívocas credenciais da autoridade divina. A própria grandeza e mistério dos temas ali apresentados devem inspirar no leitor a crença de que ela é a palavra de Deus. A Bíblia revela a verdade de uma maneira tão simples e se adapta tanto às necessidades e anseios do coração humano que, ao mesmo tempo em que deixa os mais inteligentes surpresos e admirados, também capacita humildes e ignorantes a discernir o caminho para a salvação. Apesar disso, essas verdades apresentadas de maneira simples se relacionam com assuntos tão elevados e de alcance tão vasto, tão infinitamente além da capacidade de compreensão humana, que podemos aceitá-las somente porque foi o próprio Deus quem as declarou. É assim que o plano da redenção é posto diante de nós, para que todos possam ver os passos que devem dar em arrependimento para com Deus e fé para com nosso Senhor Jesus Cristo, para que possam ser salvos pela maneira indicada por Deus. Sob essas verdades tão facilmente compreendidas, encontram-se mistérios que são o esconderijo de sua glória, mistérios que vão além da capacidade de compreensão da mente humana, mas que inspiram aquele que com sinceridade busca a verdade com reverência e fé. Quanto mais ele estuda a Bíblia, mais profunda é sua convicção de que ela é a palavra do Deus vivo. E a razão humana se dobra perante a majestade da revelação divina. Ao reconhecermos que não podemos compreender plenamente as grandes verdades da Bíblia, estamos apenas admitindo que uma mente finita é inadequada para entender o infinito e que o homem, com seu conhecimento limitado, não pode compreender os propósitos do onisciente. Por não poderem discernir todos os seus mistérios, o cético e o infiel rejeitam a palavra de Deus. Nem todos os que dizem crer na Bíblia estão livres do perigo nesse ponto. Diz o apóstolo: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. É correto estudar detidamente os ensinamentos da Bíblia e pesquisar as profundezas de Deus, até onde nos são reveladas na Escritura. Embora as coisas encobertas pertençam ao Senhor, as coisas reveladas nos pertencem. O objetivo de Satanás, todavia, é perverter a capacidade investigadora da mente. Mescla-se um certo orgulho com o estudo da verdade bíblica, de modo que a pessoa sente-se impaciente e fracassada se não puder explicar como gostaria cada parte da Escritura. Para ela, é muito humilhante reconhecer que não entende as palavras inspiradas. Não está disposta a esperar pacientemente até que Deus ache conveniente revelar-lhe a verdade. Acredita que sua sabedoria humana é suficiente para capacitá-la a compreender a Escritura, sem necessidade de ajuda. Ao fracassar, nega-lhe a autoridade. É verdade que muitas teorias e doutrinas populares, que supostamente derivam da Bíblia, não se fundamentam em seus ensinos, sendo na realidade contrárias ao que se aceita como inspiração. Isso tem sido uma causa de dúvida e confusão para muitas pessoas. Não se pode, entretanto, atribuir a causa disso à palavra de Deus, mas sim ao fato de ter sido pervertida pelo homem. Se fosse possível para os seres criados atingir o pleno entendimento de Deus e de suas obras, então, tendo chegado a esse ponto, não haveria para eles outras descobertas sobre a verdade, nenhum crescimento no saber, nem tampouco um maior desenvolvimento da mente e do coração. Deus deixaria de ser supremo, o homem, havendo chegado ao limite do conhecimento e de suas realizações, deixaria de avançar. Graças a Deus que não é assim. Deus é infinito. Nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Por toda a eternidade, o ser humano poderá pesquisar e aprender, e nunca irá exaurir os tesouros da sua sabedoria, bondade e poder.
Deus deseja que, mesmo nesta vida, as verdades de Sua palavra sejam reveladas para o seu povo. Existe apenas uma maneira de se conseguir esse conhecimento, somente por meio da iluminação do Espírito, através do qual a palavra foi dada, é que podemos atingir um entendimento da palavra de Deus. As coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. E a promessa do Salvador para os seus seguidores foi: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Deus deseja que o homem exercite o raciocínio. Como nenhum outro, o estudo da Bíblia fortalece e aumenta a capacidade da mente. Devemos cuidar, entretanto, para não endeusar a razão, pois ela está sujeita às fraquezas e enfermidades humanas. Se não quisermos que as Escrituras estejam veladas ao nosso entendimento, sem que possamos compreender suas mais simples verdades, é preciso que tenhamos a simplicidade e a fé de uma criança, estando dispostos a aprender e a rogar pelo auxílio do Espírito Santo. A consciência do poder e da sabedoria de Deus, bem como da nossa incapacidade de compreender sua grandeza. Devemos promover em nós um espírito de humildade. Devemos abrir sua palavra com reverência, como se estivéssemos em sua presença. Ao lermos a Bíblia, a razão deve reconhecer uma autoridade superior a si própria, e o coração e a inteligência devem se curvar perante o grande Eu Sou. Existem muitas coisas aparentemente difíceis ou obscuras, as quais Deus tornará claras e simples aos que busquem entendê-las. Sem a orientação do Espírito Santo, porém, estaremos continuamente sujeitos a distorcer as Escrituras ou a interpretá-las erroneamente. Muitas vezes, lê-se a Bíblia sem que haja qualquer proveito. Em muitos casos, essa leitura é até perniciosa. Quando a palavra de Deus é aberta sem reverência e oração, quando os pensamentos e as afeições não estão centralizados em Deus, nem em harmonia com sua vontade, a mente fica obscurecida pelas dúvidas. O próprio estudo da Bíblia fortalece o ceticismo. O inimigo apodera-se dos pensamentos e sugere interpretações incorretas. Sempre que os homens não buscam, por palavras e atos, estar em harmonia com Deus, por mais preparados que sejam, estão sempre sujeitos a errar em sua compreensão das Escrituras. Não é seguro confiar em suas explicações. Os que abrem as Escrituras para encontrar discrepâncias não têm conhecimento espiritual. Com sua visão distorcida, verão muitas razões para dúvida e descrença em coisas que são realmente claras e simples. Por mais que disfarcem, a verdadeira causa para a dúvida e o ceticismo é, na maioria das vezes, o amor ao pecado. Os ensinos e as restrições da palavra de Deus não agradam ao coração orgulhoso e amante do pecado, e os que não estão dispostos a obedecer a seus preceitos são os primeiros a duvidar de sua autoridade. A fim de chegar à verdade, devemos ter um desejo sincero de conhecer a verdade. O coração tem que estar disposto a obedecer-lhe. Todos os que com esse espírito estudarem a Bíblia encontrarão abundantes evidências de que ela é a palavra de Deus e poderão obter uma compreensão de suas verdades que os tornará sábios para a salvação. Cristo disse: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Em vez de discutir e especular a respeito de coisas que você não entende, deixe que brilhe a luz que já lhe foi dada, e você receberá mais luz. Pela graça de Cristo, desempenhe os deveres que já conhece, e será capacitado a entender e a desempenhar aqueles sobre os quais ainda tem dúvida. Há uma prova que está ao alcance de todos, desde o mais culto ao mais iletrado, a prova da experiência.
Deus nos convida a provar por nós mesmos a realidade da Sua palavra e a verdade de Suas promessas. Ele nos convida: provai e vede que o Senhor é bom. Em vez de depender da palavra de outra pessoa, devemos provar por nós mesmos. Ele declara: pedi e recebereis. Suas promessas serão cumpridas. Nunca falharam e jamais falharão. À medida que nos aproximarmos de Jesus e nos alegrarmos na plenitude do seu amor, nossas dúvidas e incertezas desaparecerão à luz de sua presença. O apóstolo Paulo diz que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E todo aquele que passou da morte para a vida é capaz de certificar que Deus é verdadeiro. Pode dar seu testemunho: precisei de ajuda e a encontrei em Jesus. Todas as minhas necessidades foram supridas, minha fome espiritual foi satisfeita. Agora, a Bíblia é para mim a revelação de Jesus Cristo. Você pergunta por que creio em Jesus? Eu respondo: porque Ele é meu divino Salvador. Por que creio na Bíblia? Porque descobri que ela é a voz de Deus falando ao meu coração. Podemos ter em nós mesmos o testemunho de que a Bíblia é verdadeira e de que Cristo é o Filho de Deus. Sabemos que não temos seguido fábulas recheadas de falsidades. Pedro recomendou aos irmãos que crescem na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na medida em que o povo de Deus estiver crescendo na graça, obterá de maneira constante uma compreensão mais clara da sua palavra, discernirá nova luz e beleza em suas verdades sagradas. Isso tem sido verdade na história da Igreja em todas as épocas, e assim será até o fim. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Pela fé, podemos olhar para o que ainda há de vir e vislumbrar a promessa de Deus quanto ao desenvolvimento intelectual, unindo as faculdades humanas às divinas e pondo todas as habilidades em contato direto com a fonte da luz. Podemos alegrar-nos porque tudo aquilo que tenha restado confuso nas providências de Deus será esclarecido. As coisas difíceis de entender terão uma explicação. Onde nossa mente via apenas confusão e propósitos desconexos, veremos a harmonia mais perfeita e bela, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido.